Então, vamos conversar hoje a respeito deste livro, Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Este título é muito sugestivo, né? Autodescobrimento. Quando se fala em descobrimento, a gente pensa logo em descobrimento do Brasil, digamos assim, descobrimento de uma nova invenção, de um novo remédio, alguma coisa assim. Mas vamos pensar descobrimento do Brasil. Será que já fomos descobertos interiormente ou vivemos ainda em idades muito primitivas, em eras muito primitivas mentalmente? Será que vivemos ainda no Império Romano? Estávamos lá no, naquelas lutas dos gladiadores, assistindo, apreciando aquela luta. Será que estávamos na Idade Média? Enfim, descobrimento, né? Em que época realmente, com o avanço da humanidade, que realmente estamos? E aqui eu selecionei alguns tópicos deste livro, começando então com uma parte aqui que muito instrutiva, chamada O Inconsciente Sagrado. À medida que o ser se conscientiza de sua realidade, transfere-se de níveis e patamares da percepção psicológica para aprofundar buscas de sentido e sentir o apelo das possíveis realizações. Então, nesse autodescobrimento, nós vamos tomando consciência do patamar em que estamos e procurando evoluir, subir de patamar. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. Afetuoso, não apaixonado. Atingindo os níveis superiores da consciência, nos quais vivencia estados alterados, lentamente abre comportas psíquicas que se assinalam por traços dessas percepções até emergir ao inconsciente profundo. Então, esse inconsciente sagrado, na visão de Joana de Ângeles e de psicólogos como Jung, nos remete ao seguinte, né? Retomando aqui brevemente. Nós temos o consciente, o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é aquele em que podemos ter a nossa sombra e muitos recalques, muitos complexos. O inconsciente coletivo é comum a toda a humanidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de inconsciente coletivo. Nas fábulas, nós temos o herói lutando com o dragão. Essa imagem do herói é uma imagem do inconsciente coletivo. Essa luta contra o dragão também é uma imagem negativa do herói que representa a sua luta, se formos nos aprofundarmos mais, o herói e o dragão somos nós mesmos lutando assim para aperfeiçoar as nossas imperfeições, para nos aprimorarmos, para evoluirmos e tomarmos consciência de nós mesmos. Agora, no inconsciente mais profundo situa-se o inconsciente sagrado, que ali está a parte divina que está em nós, o Cristo interno, a nossa essência divina, é nessa parte mais profunda.
Então, vejam que podemos observar como o nosso encontro, o nosso descobrimento com a nossa essência divina requer todo um caminho, uma viagem para esse nosso lado mais profundo. Esse inconsciente profundo, porém que alguns psicólogos e transpessoais e mentalistas denominam como sagrado, é depósitos das experiências do espírito eterno, do eu superior, da realidade única da vida física, da causalidade existencial. Então, para atingirmos essa essência divina, esse inconsciente sagrado, requer todo um trabalho de nossa parte, todo um estudo da nossa parte. E o que é mais, assim, vamos dizer, para a gente pensar, é que esse trabalho ele é parte da nossa iniciativa. Cabe a nós mesmos, é intransferível, cabe a nós buscarmos essa essência profunda. A identificação da consciência com esse ser profundo proporciona conquistar a lucidez sobre as realizações das reencarnações passadas, num painel de valiosa compreensão de causas e efeitos próximos ou remotos. Aí nós vamos nos entender melhor, desde das reencarnações passadas até o presente momento. E aí, conhecendo essas leis de causas e efeitos, por que somos desse modo, por que agimos dessa forma, diante das possibilidades agigantadas, o indivíduo lentamente deixa os apegos remanescentes do ego, todos os desejos, reflexos perturbadores do ego, todas as reações, persistências dominadoras do ego. Então, retomando, o que vem a ser o ego? Nós temos a nossa essência divina, que é esse ser inconsciente, esse ser profundo, e temos o ego, que é justamente a nossa parte social. Né? Por vezes usamos, como Jung se refere, a determinadas máscaras, personas. Persona é o nome das máscaras no teatro grego, né? Determinados comportamentos na sociedade, no trabalho, no esporte, na rua, enfim, nós temos várias personalidades, vários egos necessários para a nossa sobrevivência. Os egos, eles não são assim, vamos dizer, eles são necessários. Eles podem ter uma negatividade, porque eles não são propriamente, fazem parte da nossa essência divina. Mas devemos dialogar com os nossos egos, o nosso ego pessoal, profissional, enfim, em todas os segmentos sociais. Vai de equilibrar todos esses comportamentos sociais exteriores que nós temos. Então, nós temos esse ego e a nossa essência divina. Nós temos o consciente e o inconsciente. O ego está no consciente. Mas lá no inconsciente é que está, como o nome diz, o inconsciente sagrado. E como harmonizar tudo isso? Quem pode organizar tudo isso, esse equilíbrio entre o inconsciente e o consciente? Desculpem, gente.
essa relação do consciente e do inconsciente pode estar em desequilíbrio. Por quê? Do meu inconsciente vêm algumas informações, alguns flashes, algumas mensagens que eu não entendo. Isso pode perturbar assim o nosso equilíbrio, nosso equilíbrio. Quem pode equilibrar tudo isso é o nosso Cristo interno. É o Cristo que vai nos equilibrar com a ausência da nossa essência divina, que nós vamos equilibrar o consciente com o inconsciente, o ego com o ser divino. Essa essência divina, que tem muitos nomes, que é o céu interior, que é a terra prometida, Jung utiliza um termo técnico chamado self. É o self que vai proporcionar esse equilíbrio. E Jung adverte também que não vamos atingir a perfeição, seres perfeitos, mas seres equilibrados, seres que têm um certo equilíbrio. É isso que nós buscamos. A perfeição requer, né? Enfim, é o nosso equilíbrio que está em jogo. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, que estamos estudando no Centro Caminho da Luz, todos estão convidados, às 18h30, às segundas-feiras, estudamos o livro Momentos de Saúde e Consciência, né? Ali formamos um grupo e muito participativo, está aberto a todos que se interessem. A primeira lição desse livro é a opção de ser feliz. A opção de ser feliz. A opção de ser feliz nesta jornada terrena, neste momento. Veja que interessante. Há muitas colocações, a infelicidade predomina, mas a opção de ser feliz é uma opção interna nossa. E tem que ser realmente uma opção, um decreto nosso, um decreto, né? Essa palavra decreto é muito precisa. Agora, se eu começo, porque o nosso modo de pensar e de falar dá comando a nós mesmos. Comandos esses que produzem certas reações do nosso psiquismo que depois ficamos reclamando. Se eu falo, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou feliz. Eu consigo realizar esses projetos. Então, estou dando comandos que o meu psiquismo irá aceitar positivamente. Depende, portanto, de nós. Veja, então, continuando aqui, essa libertação, essa desidentificação com o ego, inunda-o de equilíbrio e de confiança, sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimento nos insucessos. Então, já vão aqui dois conselhos, né? Nossa pressa que às vezes pode se converter em ansiedade. A pressa, a ansiedade. Nós queremos atropelar os acontecimentos. Então, aí já caímos na ansiedade. E sem ressentimento dos insucessos. Errei, sim, tiro a lição. É importante tirar a lição do erro. Porque se eu não tirar a lição do erro, esses acontecimentos vão se repetir. Estou aprendendo ainda a lidar com essa situação. Vejam,
Nesse inconsciente profundo, nesse inconsciente sagrado, a dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude, no qual a ação contínua iluminativa, é iluminação, né? Desempenha o papel principal no prosseguimento da evolução. E a evolução na espiral, e continua, e continua. Como dizia o Valmir do Átomo, a angelitude é uma grande evolução. Abstraindo-se das objetivações e do mundo sensorial pelo desapego. O desapego é fundamental. Nessa trilha, se a pessoa é rica ou é pobre, tem bens ou não tem, é indiferente. É um processo interior, é um processo interno. A vida psíquica se lhe irradia generosa. A vida psíquica é generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade imortal. A realidade imortal, que alguns preferem continuar denominando como inconsciente sagrado. Tornando-se plenamente realizado, sente-se purificado das mazelas, sem ambições nem tormentos. Aproxima-se do estado luminoso, liberta-se. O Jung e a Joana de Ângeles usam essa palavra luminoso, né? Experiência de um sentimento profundo, inexplicável, maravilha e o mistério sagrado. Cada vez vão se abrindo novos mistérios sagrados, né? Essa palavra luminoso vem de numen, do latim, termo latino que significa Deus ou divino. São momentos em que o individual se sente conectado como alguém além dele mesmo. Então, nesse autoconhecimento, nós vamos conhecer alguém além de nós mesmos. Agora, nós falamos muito, nessa expansão da consciência, na consciência cósmica. O que vem a ser a consciência cósmica? Que eu tenho que viver o momento aqui e agora e viver na consciência cósmica. E quem melhor explica o que é consciência cósmica é Allan Kardec. Allan Kardec que nos explica, né? Vamos retomar aqui, que vocês já conhecem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nessa edição, página 59, ver uma explicação de Allan Kardec, né? Nos explicando aqui, nos esclarecendo a respeito da consciência cósmica, né? Relembrando que vocês já conhecem. A vida, esta vida, é um simples elo de conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Então, todas as nossas existências, todas as nossas encarnações estão ligadas, estão solidárias uma com a outra. E vai além. Nós também estamos ligados com todos os seres do mesmo mundo. Veja que interessante. Aqui, Allan Kardec falando, capítulo 2. Estamos ligados a todos os seres do mesmo mundo. E vai além ainda. E aos seres de todos os mundos. Vejam só, gente. Vejam que beleza aqui.
esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ligados aos seres de todos os mundos. De todos os mundos. Tirei aqui uma nota aqui, uma observação, só para que tenhamos consciência do que estamos falando, do que Allan Kardec está nos ensinando. O universo observável tem diâmetro estimado em 46 bilhões de anos-luz. A luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo, como vocês sabem. Então, vejam que Kardec aqui nos coloca de uma consciência cósmica, de uma consciência universal. Repetindo aqui, a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, tudo está ligado. E aí, como que vamos expandir a nossa consciência nesse nível? Mediante o que nos ensina a Joana de Ângeles no Inconsciente Sagrado. Viagem interior. Busca da unidade. Vejam que maravilha. Unidade. Essa unidade universal. Aqui Joana de Ângeles nos ensina que é uma fatalidade desenhada em plenitude que está reservada para a energia pensante. Ser espiritual, o homem é um incessante despertar. Incessante despertar. Quer dizer que temos que valorizar cada minuto da nossa vida para despertar. Porque é um incessante despertar. Cada minuto é precioso nessa construção, nessa busca. Pela sua natureza energética, se vincula à angelitude e, através de seu processo de evolução, conduz a herança animal por onde transitou, retendo-se nas amarras do instinto, esforçando-se pela aquisição da consciência. Então, nós transitamos pelo reino animal. E ainda estamos no reino animal, né? Mas um reino animal mais primitivo. E retendo-se nas amarras do instintos. Mergulhando-se no tropismo divino e por ele atraído, sai da obscuridade, da ignorância e da perturbação, inconsciência, para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria, consciência. A sabedoria é consciência. À medida que trazemos, então, do inconsciente para a consciência, nós adquirimos a sabedoria. Agora, Joana diz o seguinte também: tropismo divino. O que é o tropismo? A planta, vejam só, uma árvore, uma planta, por isso que todos os seres do mundo estão ligados, tem a mesma, vamos dizer, a mesma estrutura do ser humano. Pelos galhos, pelas flores, nós somos atraídos pelo sol, pela luz, enquanto pelas raízes estamos na terra, no contrário da luz, ali na terra que produz os nutrientes. E dentro dessa figura das raízes e das flores, das folhas, claridade e a obscuridade que há embaixo da terra é que se produz a nossa evolução. Agora, um dado aqui que podemos considerar fundamental é quando Joana de Ângeles nos diz o seguinte: nascer de novo.
nos lembra a passagem bíblica, né? Nascer de novo. Está escrito aqui, Joana de Ângeles. Nascer de novo no corpo é desdobrar as possibilidades virgens em que se encontra para prosseguir a consciência de si, libertando-se das condensações grosseiras da ignorância. Então, esse nascer de novo, né, é, é nos libertarmos das faixas inferiores das quais se demora. Analisando a lei de causa e efeito, os imperativos da evolução fazem mediante ressarcir dos enganos, dos erros, dos delitos, retificando-os e aprimorando as tendências superiores que passam a desabrochar. Essa expressão nascer de novo, que nós temos aqui também, né, principalmente, digamos assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja uma passagem aqui, ó. Havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Passagem muito conhecida. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, de quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de eu te dizer que se importa nascer de novo? O Espírito sopra onde quer e tu ouves sua voz, mas não sabes onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascer de novo. É justamente isso que Joana nos recomenda na nossa vida. É um incessante despertar, é um incessante renascer. Dentro daquelas situações mais difíceis, parece que não há solução, não há realmente uma alternativa, nós temos que nascer de novo, né? Como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, dessas situações desesperadoras, não há solução, a coisa assim impossível. Eu sou a ressurreição e a vida. Então devemos trazer o Evangelho, segundo o Espiritismo, para os nossos momentos da vida, para o nosso dia a dia, para cada minuto da nossa vida, devemos observar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, vejam, obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio, a harmonia. Aí Jonas cita aquele símbolo que vocês conhecem do Yang e do Yin, que é justamente das polaridades que surge a perfeição. E aqui, em outro capítulo, subtítulo aqui, Reciclagem do Subconsciente, Joana de Ângeles nos dá um conselho muito prático, né? Aqui, inicialmente, faz referência a esse hábito de guardar coisas em casa. Guardamos muitas coisas, né? Pensando no futuro, guardamos muita coisa, armazenando objetos,
alguns inúteis, medicamentos sem validade, roupas e calçados usados para providência posterior que nunca chegam, papéis, recortes de jornais, revistas para serem lidos e relidos algum dia, que nunca chega, materiais, ferramentas que não são utilizados, móveis abarrotados, espaços tomados e guardados sob leve camadas de pó. Então, Joana nos descreve, primeiramente, um aspecto físico, uma casa abarrotada, com coisas inúteis, né? E aí faz uma comparação. É imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente em favor da autorrealização. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. Certamente o passado influencia o presente, e quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro. Então, como essa casa abarrotada de coisas e tudo mais, né, que, né, nós conhecemos bem, feita essa comparação. Assim pode estar a nossa, o nosso, nossa condição psíquica. Então, eu preciso retirar esse entulho psíquico que representa traumas, bullying, raivas, ódios, tudo isso daí está lá, ali amontoado. E aqui entra uma coisa muito importante. Nós temos dois arquétipos do Jung. Um representa a ordem e outro representa o caos. E do caos, Deus criou a ordem, o mundo, a organização. Agora, essa casa abarrotada, representando o nosso psiquismo, ele está em plena desordem. Não se sabe mais onde começa, onde termina, o que tem ali, o que não tem. É uma desordem, é um caos. O inconsciente ali está um caos. A pessoa é conduzida por reações, vamos dizer, momentâneas. Agora, colocando esse equilíbrio, fazendo essa retirada do entulho psíquico, aí vamos ter a ordem, a organização, tudo em seu lugar. Mas como eu posso ter organização se eu tenho raiva? Como está minha casa psíquica, o meu inconsciente, se eu tenho uma raiva, se eu tenho ódio, isso gera o desequilíbrio, gera ansiedade e tudo mais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que nós tínhamos para conversar com vocês hoje, selecionando aqui alguns tópicos do autodescobrimento, uma busca interior. Agradeço a presença de todos vocês e espero que a gente possa assimilar esses ensinamentos de Joana de Ângeles para nos trazer um maior equilíbrio em nossa vida. Ok? Bom, para se conseguir o equilíbrio, a gente fala em Jung e Joana de Ângeles, né? Que Joana segue Jung, evidentemente, à luz da doutrina espírita. E então, vamos dizer, são duas formas coerentes de linguagem de expressão.
Primeira coisa, o que o Jung nos recomenda também é a questão do medo, que nós temos que trabalhar com a questão do medo. E ver o medo, segundo Jung, como um sinal. Eu vou dar um exemplo. Eu sou tímido, eu tenho medo de falar em público. Se eu for falar em público, eu tenho um horror, paura, medo. Ora, isso está sendo um sinal para eu trabalhar essa carência, vamos dizer assim. Então, eu faço um curso, faço um treinamento, vou trabalhando esse medo. O medo é um sinal, é mais um sinal, né, que nos afeta. Primeiro, a reconhecer que temos medo. Medo do quê? E trabalhar em cima disso. Outra ferramenta que Joana nos revela, né, que são verdadeiras revelações, é o conhecimento de nós mesmos, né? O conhece-te a ti mesmo. À medida que eu vou tomando, aí eu tenho que ter um diálogo com o inconsciente, entender que aqueles flashes que vêm do inconsciente, que aquelas mensagens que vêm do inconsciente, pensar um pouco, desta vida, vem de vidas passadas. Então, o nosso mental deve estar equilibrado e conhecer, né? Jung fala da nossa sombra também, onde estão os sentimentos, os pensamentos que foram ali, vamos dizer, encostados, abarrotados, reprimidos, de situações não resolvidas. É a nossa sombra. Nosso lado negativo que não queremos aceitar, que não somos assim, não queremos nem tocar nesse assunto, não queremos, olha, deixa lá, vamos dizer que não vou nem pensar nisso. Só que nós devemos tomar consciência desse conteúdo da nossa sombra, dialogar com esses conteúdos e trazer à luz da consciência para que essa energia trabalhe favoravelmente a nós, para que esses conteúdos negativos que não são erradicados, são sublimados, eu trago à luz da consciência. E eu tenho que ter o auto-perdão também. Eu tenho que ter auto-perdão. É um grande avanço o auto-perdão. Diria até que é mais difícil o auto-perdão do que perdoar os outros. Porque eu tendo auto-perdão, eu vou perdoar automaticamente os outros. Então, são essas ferramentas de retirar do inconsciente. O inconsciente somos nós, não é? Somos nós. E seguir esse preceito de que não buscamos a perfeição, buscamos o equilíbrio. Nós não somos, estamos no caminho da luz, quer dizer, somos aprendizes, estamos aprendendo, estamos sujeitos a erro e acerto, e assim caminhamos. Então, é o auto-amor, autodescobrimento, e o medo também, voltando a essa questão do medo, são muitas representações externas sociais construídas pela sociedade. O medo do que o outro vai pensar de mim, do que não é propriamente da situação, mas o que o outro vai pensar de mim.
o que o outro pensa. Eu tenho um horror, tenho um pavor. Então, é uma coisa externa a mim. Só que são questões sociais. Nesse mundo de competições, nesse mundo que a gente vive, é muito comum isso. Medo da opinião alheia. Então, essa busca interior nos traz o equilíbrio. Do inconsciente, nós tornamos consciente, vamos entendendo quem nós somos e possamos nós termos uma coerência, uma visão coerente das encarnações passadas, dessa presente encarnação e para onde vamos também. E o importante é viver cada minuto aqui e agora. Você tem falado conosco muito sobre a importância da contemplação, das artes, da meditação, da respiração, né? Esse grupo tem também estudado muito, Joana de Ângeles enfatiza muito isso. Gostaria de falar alguma coisa, Haroldo, sobre? É, nós devemos, assim, nós devemos ter objetivos, não importa a idade. Temos que ter objetivos na vida. Nós temos que ter um futuro. Se eu vivo aqui e agora, se eu consigo, vamos dizer, sublimar o passado, não ter raiva, ódio, mágoa do passado, eu posso viver o presente. E aí, eu trabalhando no presente, abre-se o vir a ser, o futuro. Aí nós temos realmente um futuro, temos um vir a ser, vivendo o presente. Então, libertando-se dos complexos do passado, nós vivemos o presente e se abre para nós o caminho da luz, né? E se abre para nós novos horizontes. Mas tudo isso é um processo muito interno de amadurecimento. Dedicar-se às artes é uma terapia, né? A literatura, a música, a pintura, enfim, fazer alguma coisa que a gente tenha prazer de fazer. Amador no sentido da palavra, quer dizer, que ama fazer aquilo. E a meditação e a concentração, porque nós temos o quem nós somos realmente, né? Que nós vamos nos descobrirmos quem nós somos. Nós somos uma unidade, corpo físico, perispírito, espírito. Mas de onde vem toda a energia? De onde vem toda a força? Só há uma força, só uma energia no universo que vem de Deus. Só há uma, não há outra. E essa energia, essa força está em nós pelo nosso Cristo interno, pela nossa essência divina. Isso que nos mantém vivo.